Hi Brainstormer, DJ Jo here. E hoje eu vou responder mais uma pergunta sua. Na verdade, eu não sei se a pergunta é sua, porque a pergunta é, na real, do Daniel. E se você não é o Daniel, a pergunta não é sua, mas se você é o Daniel, a pergunta é sua. E você pode ter sua pergunta respondida, é só me mandar a pergunta e falar, teacher, como é que faz tal coisa? Se a sua pergunta for da hora, eu vou fazer um vídeo dela. Se ela for ok, eu vou te responder, mas eu vou te responder de qualquer forma e vou tirar sua dúvida, porque é isso que eu faço. E como é isso que eu faço, deixa eu já falar de uma coisa incrível chamada Brainstorm Club, que todas essas pessoas que estão aqui fazem parte dele. E o que é o Brainstorm Club? O Brainstorm Club é um clube de inglês que você aprende inglês por R$10 no mês e é super divertido mesmo. No fim do vídeo eu vou falar mais dele, mas vamos falar da dúvida do Daniel. O Daniel tá com uma dúvida de pronúncia, vem aqui na lousa pra gente ver a dúvida do Daniel. Muito bom! O Daniel mandou essa dúvida lá pelo Slack, porque ele é do Brainstorm Club, e ele foi respondido, obviamente, na hora que ele fez a pergunta, porque ele tá no clube. E aí eu virei pra ele, mas eu vou fazer um vídeo. Aí ele, e tá inclusive aí o diálogo. Então, vamos falar da pronúncia de só, pó, nu, tu, pau e cal. Ou seja, a gente vai falar de encontros de vogais com W. Tá. Pra gente entender isso direito, a gente precisa entender o som do W, né? O som do W é representado por um símbolo de W. Às vezes os símbolos são idiotas. O que a gente pode fazer? É o caso do W. Então, o W é representado pelo símbolo do W. E qual que é o som do W em inglês? A gente fala WW ou W, tanto faz, você que decide. Mas esse não é o som do W, esse é o nome do W, certo? É o nome da letra. E qual que é o som que essa letra dá pra gente? Wa. Sério? Aham. Wa. É? Wa. Como? Wa. Quê? Wa. Hã? Wa. Nossa, sério que é só isso mesmo? Só isso mesmo, só um wa. 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 Ou seja, é um U pela metade. É um U do português pela metade, o som do W. Só que, o que acontece? Pra gente fazer o som do W, e agora eu vou te levar pra um lugar muito louco da linguística, que é analisar como que a boca fica quando a gente tá fazendo som, porque o som vai alterar o outro som por causa da posição da boca. É uma coisa muito louca e muito legal. Mas enfim, qual que é o rolê? Pra gente fazer o som do a gente precisa abrir espaço na boca e a gente faz isso abrindo a boca com a mandíbula. E aí essa boca aqui, aí a gente faz bico, certo? Pra gente manter as coisas dentro da boca, porque, né? Como é que é o nome disso? A pele segura um pouco o som. E quando a gente faz esse som de W, então, tem muito espaço dentro da nossa boca, certo? Tanto que a minha língua... Obrigada, legenda. Tanto que a minha língua, ela até, tipo, volta, assim. Cadê a língua? Vamos achar a língua. Achei o inseticida, eu tinha perdido ele tá escondido atrás do computador. Queria matar uma mosca ontem. Mas enfim, o que acontece? A língua tá aqui, ela faz assim, ó. Certo? Aqui é a ponta, parte da língua que tá aqui na garganta. Minha língua faz isso aqui, ó, pra fazer o W. Então quer dizer que a gente abre muito espaço na boca. Sim, a gente abre muito espaço na boca pra fazer o W. Pronto, língua guardada. E por que eu tô falando disso? Porque por causa desse espaço que a boca fica pra fazer o som do W, vai mudar o som da vogal anterior. Então vamos começar com o O. Desculpa, vamos começar com o A. É porque eu já fiz o som. Vamos começar com o A. E a gente vai na ordem ali, porque o Daniel colocou na ordem alfabética. Maravilhoso, menino. Então, como é que vai ficar isso daí? Vamos entender. Qual que é a pronúncia do A? O A pode dar várias pronúncias pra ele. O nome dele no abecedário é EI, mas a gente pode falar é, ou ó, ou a, ou
tudo som diferente. Eu sei que é tudo muito parecido, mas é tudo som diferente. Então, o que acontece? Vamos analisar a nossa boca quando a gente fala um som do A. A gente faz A. A gente abre a boca, a gente derruba o maxilar, que é jaw em inglês, a gente faz um jaw drop. É muito difícil falar esses termos em português, porque eu só estudei eles em inglês. A gente abre a boca, a gente deixa o lábio relaxado e a gente só A. Certo? Esse é o som do A. Então, peraí, os dois sons são com a boca super aberta. Só que aí, o que acontece? Eu tenho o A e aí depois eu tenho o som do W, que eu vou ter que fazer U. Então, se eu for juntar o movimento, eu vou ter som de O. Então, quando a gente tiver junção de AW, a gente vai ter som de O, que é representado por esse símbolo, que é tipo um C com 2 pontos. Na verdade, é um O com um buraquinho no meio, que é um C com... Isso vai acontecer só com A e W? Não, isso vai acontecer com A e L e A e U também. Porque o A e o L vai puxar a língua pra trás, porque vai ser um dark L, se você não sabe o que é um dark L, aqui em cima. E o dark L, tal, lá. E o U tem som de U normal, e quando a gente faz U, a língua também volta. Então, esse som de O, ele vem por causa da retração da língua que eu mostrei agora há pouco com a língua de fato. Que não é uma língua de fato, mas você entendeu. Então, quando a gente tiver por causa da posição da boca, isso vai dar som de O. A gente já vai ver exemplo disso aí já. Vamos falar de uma palavra maravilhosa que todo mundo erra, que é a segunda que ele colocou aqui, ó. New. Esta palavra, ela é escrita foneticamente desse jeito aqui. New. Saudável aqui, não tem um. Esse daqui. É isso mesmo. New. Essa é a pronúncia dessa palavra. New. Só que essa aqui, em específico, ela tem esse sonzinho aqui que não é tão assim. No chew não tem isso. No chew é só isso daqui. Chew. Isso aqui era pra ser um T, daí a gente vai colocar esse chew. Então, o chew, a gente vai falar só chew. Então, a junção EW vai dar pra gente o som de U. É um U e meio do português esse som. Pra new, em específico, a gente tem esse sonzinho de I ali, que não vai ter em todas as palavras que terminam em EW, mas às vezes vai ter. Por exemplo, outra palavra que tem isso é feel. Feel. Que é a mesma coisa do new, só que a gente troca o N pelo F. Few. Então, esse som de I não é um som de I super forte, ele é um som de Y, na verdade. Um som de Y é meio som de I. É tipo W, que é meio som de U. Então, o que acontece? Few, new. Nem sempre a gente vai ter o som do Y. Às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem. E como que a gente vai saber isso? Olhando a transcrição fonética no dicionário. Por quê? Porque a gente não pode confiar na nossa orelha, porque a gente não ouve o que foi falado, a gente ouve o que a gente espera ouvir. Então, vai depender da vida. Mas E com W sempre vai dar som de U. Às vezes vai ter um som de Y antes do som de U, às vezes não. Mas sempre dá som de U. E quando a gente tiver O com W, normalmente, só os dois assim, certo? Só o O e o W, normalmente eles vão dar pra gente au. Por quê? Pensa só, pra fazer o a gente tem que deixar a boca o, pra fazer o U também. Só que aí se eu faço o, não dá pra saber o que eu tô falando, por isso que vira au. Desculpa. Culpa disso é de uma coisa chamada The Great Vowel Shift. E foi quando os britânicos decidiram ferrar todo mundo que fosse aprender inglês no futuro. Acho que eu vou fazer um vídeo falando sobre o Great Vowel Shift, porque é a maior sacanagem do mundo. Mas enfim, quando a gente tiver OW, a gente vai ter som de AU. Então, aqui a gente tem
pau, e aqui a gente tem cow. Então, quando a gente tiver esse encontro aqui, a gente vai ter esse símbolo. Au, au, au. Igual o português, au. Vou ao banco. Pau, cow. Beleza? Então, a gente tem essas junções. Depois eu vou fazer vídeos falando sobre cada som daquela tabela lá. Eu ainda não fiz porque eu tenho preguiça. Tem assuntos mais divertidos, porque... Não é que eu tenho preguiça, é que tem assuntos mais relevantes pra você e esse negócio aí da pronúncia não necessariamente vai te ajudar muito, porque isso daí é pros nerdão, muito nerdão da linguística, tipo eu. E eu vou deixar pra fazer isso um pouco mais pra frente, porque... não vai adiantar eu fazer agora que ninguém vai assistir. E então, assim que a gente pronuncia só, pó, nu, chu, pau e cal. Eu tive que olhar ali porque eu esqueci as últimas duas palavras. Então, Daniel, sua dúvida respondida. Se você tiver uma dúvida também, é só perguntar pra mim. E se você tiver dúvida sobre o Brainstorm Club, eu vou tirar ela agora, porque o Brainstorm Club é incrível de legal. E por que o Brainstorm Club é incrível de legal? Porque você aprende inglês por 10 conto no mês, velho. Por isso. E por que 10 conto no mês? Porque, você precisa aprender inglês, você não tem dinheiro, mas você precisa aprender inglês mesmo assim, eu quero te dar a oportunidade de aprender inglês. Por isso. E eu sou mó legal. Sei lá, se você chegou até aqui no vídeo, se passa, concorda comigo. A minha mãe não concorda muito, não. Ela não fala que eu sou legal. Mas alguns amigos falam, os outros falam, não, Jonas, você não é legal. Mas então, o Brainstorm Club... Mas como professora eu sou legal. O Brainstorm Club é um lugar que você consegue aprender, inclusive essas coisas que eu acabei de ensinar, que você não tá vendo mais, porque eu já tirei do negócio do vídeo ali. Mas você aprende um monte de coisa, porque eu vou ensinar tudo que eu sei de inglês. Simples assim. E a gente não segue padrão de escola, não. É bem diferente o estilo da aula. É bem legal mesmo, eu acho, pelo menos. Eu tô aprendendo francês da mesma forma que eu ensino inglês no Brainstorm Club. E, gente, eu tô achando o máximo. Eu tô muito orgulhosa de ter inventado o Brainstorm Club e eu tô aprendendo inglês no mesmo esquema. Inglês não, francês. Tô aprendendo francês no mesmo esquema. Gente, o negócio funciona. E funciona que me deixou impressionada na minha última aula de francês. Eu fiquei assim, nossa senhora, eu consegui fazer tudo isso. Então você pode ter essa sensação em inglês também. Dá uma olhada lá no Brainstorm Club e ver se o bagulho funciona pra você. Tem 3 aulas lá de graça pra você experimentar, pra você ver se você gosta. Se você gostar, 10 conto no mês e é nóis. E eu vou te ajudar a aprender inglês. E você vai ter contato direto comigo, você vai poder concorrer às aulas particulares comigo, você vai poder concorrer a várias outras coisas que já está na minha cabeça, mas ainda não temos dinheiro para fazer. Então... se você entrar no Brainstorm Club, ele vai ficar mais legal. Olha aí que legal. Oh. Então, a palavra de hoje pra gente comentar pra gente ver quem é o Brainstorm que fica até... o Brainstorm, a louca. Pra gente ver quem é o Brainstormer que fica até o fim do vídeo, vai ser... a bateria quebrou. E tá passando gás. Escolhe, ou gás, ou, pô, e agora? A bateria quebrou. Ou tipo, eita, chofana, a bateria quebrou. Pode ser também. Então, se você clicar aqui em cima, você se inscreve no canal. Se você já estiver inscrito no canal, eu sugiro que você se dê um presente. E se você clicar aqui embaixo, você vê o vídeo que o algoritmo do Google acha que você vai gostar. E, sei lá, me fala se ele acertou depois. Beleza? Então a gente se vê depois. Beijo!